Freira, Helena Caola Reis. Nós, então, vamos ler para os senhores a nossa moção de pesar. A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, a APLJ, na pessoa do seu presidente, lamentamos publicamente a perda dessa ilustre membra efetiva, professora acadêmica, procuradora de Justiça do MPPE e desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ela era aposentada, estava aposentada, Helena Caola Reis, falecida no Recife, no dia 23 de janeiro desse ano de 2022. Ela nasceu em Fortaleza, no dia 6 de outubro de 1940. Chegou ao Recife em 1952. Helena se formou em odontologia em 1963, em direito em 1967, ambos os cursos pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Conforme seu currículo constante na wikipedia.org, a desembargadora Helena, casada com o desembargador aposentado também do TJPE, doutor Aquino Faria Reis, aqui presente também, conectado conosco, foi casada com ele há mais de 50 anos. E dessa união nasceram 3 filhos e, posteriormente, 5 netos. Também se destacou no âmbito profissional, sendo a primeira mulher a assumir o cargo de perita criminal no estado de Pernambuco. Antes de ser perita criminal, já havia sido funcionária do Tribunal de Justiça de Pernambuco, antes de ser onde iniciou sua carreira em 1959. Como datilógrafa, ela exerceu essa função, e depois como oficiala de justiça concursada. Em 1966, foi posta à disposição do Poder Executivo no Instituto de Polícia Técnica, onde permaneceu até 1974. Aí foi aí que nós convivemos com a doutora Helena, estudando direito, depois também comunicando com ela como já do Instituto de Medicina Legal. Com um currículo vasto, Helena Caola Reis ensinou durante 35 anos na UFPE, nas áreas de Direito, Odontologia e Farmácia, ministrando ainda aulas esparsas em outros cursos da área de saúde, inclusive de medicina. O Ministério Público de Pernambuco também teve a sua participação destacada. Em 1974, ela iniciou sua carreira no Ministério Público de Pernambuco até 2001, quando foi enviada, quando ela conseguiu a nomeação para desembargadora, como primeira mulher desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo 5º Constitucional, na vaga conferida ao Ministério Público de Pernambuco. No Poder Judiciário Estadual, como nós sabemos, ela presidiu a seção criminal, a 2ª Câmara Criminal, sendo a primeira mulher e única mulher até agora a ocupar o cargo de ouvidora geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco, muito homenageada pelo atual ouvidor, nosso vice-presidente, desembargador Sertório, que fizeram uma homenagem especial a ela, que deixou sua marca também na nossa ouvidoria, na nossa escutatória pública. Aposentou-se do Tribunal de Justiça em 2010, aos 70 anos de idade, como era naquela época a compulsória. Foi a primeira presidente mulher do Instituto do Ministério Público de Pernambuco. Também tem esse pioneirismo. No Instituto do Ministério Público de Pernambuco foi a única mulher e a primeira presidente mulher daquele instituto. A primeira presidente que atualmente é uma mulher também, a Cristiane, né? A presidente já foi exercida por mulheres, depois dela. No dia 20 de julho de 2018, doutora Helena Caola Reis recebeu da Câmara de Vereadores do Recife o título de cidadão recifense. Tem também essa honraria, é consagrada também a cidadã com esse título de ser cidadã do Recife. Entre outros títulos e pioneirismos feminino,
ela era membro efetiva da nossa Academia Pernambucana de Letras Jurídicas desde 27 de novembro de 2012, como titular da cadeira 49, cujo patrono é Urbano Vitalino de Mello. Portanto, em face da irreparável perda, externamos, então, nossas sinceras condolências ao seu esposo, agora assim, de maneira conectada a ele pessoalmente, o desembargador Aquino Faria Reis, e aos demais membros da família enlutada, aqui representada muito dignamente pelo nosso doutor César Caula Reis. Nós desejamos, então, e torcemos pelo consolo aos seus familiares, também às confreiras e confrades da própria academia, que sentimos muito a sua ausência, da magistratura também, sentem a falta dela, muito destacada, do próprio Ministério Público, em nome também do próprio magistério, dos professores, que ela foi uma grande professora, todos nós aqui fomos, exceto César, alunos dela, né? Acho que a doutora Rosana também. Não, não fui, não, infelizmente medicina não. legal com ela, não, né? Foram colegas, né? Saber. E da própria Defensoria Pública também, que ela atuou na implantação da Defensoria Pública, como já foi constatado pela própria doutora Rosana, que foi a primeira defensora, e ela ajudou muito a instalar, né, doutora? Esse testemunho, com certeza. Né? Com certeza. Também da própria advocacia, formou muitos advogados, uma geração de advogados, né? Nossa turma 70, ela atuou muito bem como professora de medicina legal. E aos inúmeros ex-alunos, amigos e admiradores, agora extremamente sentidos pela sua ausência. Por isso, nós fazemos essa sessão, que tem que ficar gravada entre nós, nos nossos memoriais, entenderam? Em nossa ausência enorme. Então, essa nossa despedida é necessária. A gente fazer a nossa condigna irmã, que deixou muita saudade, uma lutadora, né? Participamos da própria missa, assistimos também. Seja bem-vinda, doutora Hebe. Boa tarde, Hebe. Boa tarde, Hebe. Boa tarde, Sérgio. Conforme eu já utilizei, né, o tempo da nossa introdução. Passo a palavra, de imediato, à doutora a doutora Nelma Coyote, né, que ficou com a irmã Nelma, doutora Nelma, que vai falar em nome uma palavra para fazer sua oração em nome da nossa Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Queridas confreiras, estimados confrades, caro doutor César Caula Reis, filho e representante dos familiares da querida doutora Helena Caula Reis. Boa tarde. Para evitar ser cansativa, minhas palavras serão breves. Recebi do nosso presidente, doutor Luiz Andrade, uma honrosa, porém dolorosa, missão de fazer homenagem póstuma a uma pessoa tão querida, doutora Helena Caula Reis. De início, um sentimento de tristeza me dominou, pelo fato de a doutora Helena não estar mais entre nós. Mas, em seguida, pensei que esse momento poderia ser de alegria, por podermos exaltar algumas merecidas qualidades da pessoa e da profissional que foi a doutora Helena Caula. E é esse sentimento de alegria que eu gostaria que contagiasse todos nós. Peço licença para, a partir de agora, referi-la carinhosamente por professora Helena,
que foi o tratamento que a sempre dispensei. Fui sua aluna na disciplina de Medicina Legal 3, na Faculdade de Direito do Recife, mais precisamente no ano de 1983. Excelente professora, amiga dos alunos e grande incentivadora ao estudo da medicina legal. Porém, muito exigente nas cobranças dos conteúdos ministrados. Foi quando tive a oportunidade de ter acesso, pela primeira vez, a uma dissertação de mestrado. A professora Helena nos disponibilizou a leitura de sua dissertação, que tratava com muita precisão sobre as lesões produzidas por instrumentos, por exemplo, pérfuro contundentes e pérfuro cortantes. Nunca me esqueci dos seus ensinamentos. Como foram valiosos, sobretudo no âmbito profissional, no início da carreira no Ministério Público, em que atuava também na área criminal. Em 1986, o destino nos reaproximou. Inscrita no concurso de promotor de justiça de Pernambuco, tive a satisfação de encontrar a professora Helena como integrante da banca examinadora. Na minha prova oral, um dia antes, foi sorteado o ponto, mandado de segurança. Achei ótimo por duas razões. Primeiro, porque processo civil sempre foi minha paixão. E, em segundo lugar, porque não era a especialidade da professora Helena Caula. Enganei-me. As perguntas mais difíceis foram formuladas pela professora Helena. Fui aprovada. E, a partir de 7 de março de 1987, há quase 35 anos, passei a ser colega da professora Helena até ela ser nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco pelo 5º Constitucional. No Ministério Público de Pernambuco, pude acompanhar sua brilhante trajetória no exercício de importantes cargos, em especial de subprocuradora-geral de Justiça, deixando grande legado para a sociedade. Na realidade, professora Helena Caula é uma referência para todos nós que fazemos parte do Ministério Público pernambucano. Outra vez, o destino nos trouxe mais para perto. Ingressei nessa querida Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, na qual já integrava a professora Helena Caula. Assim, tivemos a oportunidade também de conviver de forma mais próxima. Na vida pessoal, as lembranças que tenho são sempre as palavras elogiosas, de admiração e de extremo afeto ao seu esposo, filhos e netos. Quantas vezes nos encontramos no shopping, eu e meu esposo, Nelson, e a professora Helena, com o seu esposo, o desembargador Aquino, passeando sempre de mãos dadas. Finalizo assim, homenageando a professora Helena Caula, com a poesia de Cora Coralina. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Muito obrigada. Passo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Muito importante esse seu pronunciamento. Inclusive, nós queremos que você nos mande por escrito para a gente botar na revista da nossa academia, na 3ª edição. Realmente, um testemunho muito emocionante. A doutora Caula, realmente a professora de medicina legal. E essa aula dela sobre os instrumentos
sobre as lesões é ontológica, realmente. Eu tenho o livrinho dela sobre lesões, a obra dela, né? Muito bom, muito importante. Então, nós agora temos pela pauta, nós temos 17h30, 17h20, muito pontual mesmo. Facultado a 3 membros que queiram falar sobre a nossa amiga doutora Helena Caula. Alguém quer fazer algum? Pronto, doutora Hebe, com a palavra. Gostaria também de fazer um registro, doutora Helena, inicialmente como professora, de fato, como Nelma falou, não seguir os caminhos do Ministério Público, mas realmente as aulas de doutora Helena foram inesquecíveis. Todas essas a gente ouve e vai lembrando da voz, lembrando da empolgação, e foi uma matéria que, de fato, não estava muito na minha linha de interesse no direito, mas que me empolgou muito. Minha memória já... Hélio Brandão, não. O livro famoso que ela passava era Hélio Brandão. Gomes. Hélio Gomes. Hélio Gomes. Isso, então, que tínhamos havia uma empolgação grande em ler Hélio Gomes, justamente a empolgação dela, e foi, de fato, dentro dos professores da Faculdade de Direito, que muito marcaram. Exatamente. Que muito marcaram, assim, todo... Dá saudade, né? Acho que quase todos que passaram por doutora Helena ficaram com essa marca muito forte, porque era impossível não se empolgar, né? E depois, no decorrer da atividade profissional, tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes, não um convívio tão próximo, né, como Nelma no dia a dia, mas, de fato, é uma pessoa que fez a diferença como profissional, como professora. Então, de fato, é uma homenagem justíssima. Todas as homenagens serão justíssimas, todas que foram feitas e que serão. Então, assim, a minha homenagem na pessoa de César, de André, que realmente vocês tiveram muita sorte de ter uma grande mãe em todos os sentidos. Grande mãe, grande mulher, grande profissional. Fará muita falta, mas certamente deixou um grande exemplo, deixou muitos filhos, além de vocês, seguindo os caminhos dela. Isso. Vou aproveitar também para, primeiramente, parabenizar a Nelma, porque eu acho que ela fez uma síntese belíssima, em poucas palavras, traduziu o sentimento de todos nós, né? Eu não tive essa aproximação da mesma forma que Hebe. Eu não tive essa aproximação que Nelma teve com ela, teve essa chance. Não tive chance também de ter sido aluna. Como eu fiz parte do meu curso em São Paulo, acho que coincidiu a época de que, quando eu voltei, já não peguei mais a cadeira. Mas meu convívio maior com a professora Helena foi exatamente no Ministério Público, foi onde eu mais convivi com ela, e agora, mais recentemente, na academia, né? Lembro, inclusive, do nosso último encontro, um encontro festivo que nós tivemos na academia, até nossa confreira também, Margarida Cantarelli, estava presente, Foi. Tive a oportunidade de conversar bastante com ela. É uma pessoa que realmente vai fazer muita falta, uma grande representante de nós mulheres, né? É uma mulher que se destacou em todos os lugares por onde ela passou. Foi na faculdade, foi no Ministério Público, na Defensoria, no Tribunal de Justiça, quer dizer, qualquer coisa que falemos a respeito dela é pouco, né? E, como disse Hebe, todas as homenagens que forem feitas serão mais do que justas e merecidas. Então, eu comungo dos sentimentos com a família, e desde o início que eu senti muito a falta que ela vai fazer,
Mas é como disse Nelma, vamos pegar os momentos bons, os momentos alegres e lembrar das coisas boas. São Francisco dizia que a morte é uma passagem, né? E na ordem franciscana, quando morria um frade, eles faziam uma sessão, um recreio, uma reunião comemorativa da passagem daquela pessoa, daquele frade, daquele irmão que tinha saído do nosso meio, né? Essa crença. Agora, uma coisa interessante é que então está lá no link, naquele eu mandei para você. Você tem que trazer ele para o e-mail. Fala aqui mesmo. Quer falar no seu? Né? Interessante é que Sueli, a minha esposa, ela foi vizinha de doutora Caola, da mãe de doutora Caola, aqui na Imbiribeira, né? Interessante. E ela conta que era uma família exemplar, ajudava o pessoal da redondeza, a mãe da doutora Helena. Quer falar logo aqui mesmo? Fala aqui mesmo. Porque aí dá duplicidade, amor. Não chega assim. Dá duplicidade de coisa. Pronto, aí vem aqui. Como a doutora faz, né? Como a doutora Tereza faz. A doutora aqui, vamos compartilhar, né? Eu estava querendo entrar no Sueli, computador. também nossa colega do Ministério Público, Sueli Andrade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Nelma. Boa tarde, Hebe Camargo. Hebe Silveira. Hebe Silveira. Não, Hebe Silveira. Olha, já pensou, Hebe? Que coisa, né? Que falha. Bom, eu conheci a doutora Helena ainda na minha infância, né? Tanto a doutora Helena, César, como a sua avó, Dona Laura, uma pessoa assim, queridíssima, extraordinária, nem precisa, acho que, fazer referência, porque você a conheceu bem, teve esse prazer. E nós morávamos na Ibiribeira, e a gente tinha muitas dificuldades, né? E a doutora Laura sempre presente na família da gente. Doutora Helena chegou a fazer vestibular na mesma época que papai, mas aí ela conseguiu passar e papai ficou depois que ele fez direito em Caruaru. Mas sempre que eu encontrava a doutora Helena Caola, eu recordava dos tempos assim queridos lá da Ibiribeira, de doutora Edith também, que era vizinha nossa, que era de Maceió, inclusive ela sentiu muito. Então, para mim, a notícia foi triste, mas, ao mesmo tempo, como disse Luiz Andrade, é confortante, porque a gente sabe que existe uma vida de esperança e de alegria para aquelas pessoas que cumpriram a sua missão com tanta maestria, com tanta dignidade, com tanta solidariedade. A gente conheceu bem a doutora Helena, não é, Nelma, no Ministério Público, o quanto ela era simples. Foi minha professora também na Faculdade de Direito, Medicina Legal, e assim, a gente sente, a gente lamenta a falta, a saudade, a convivência, né? Mas tem certeza de que para ela está reservado um lugar magnífico. E eu dizia, no dia, viu, César, eu dizia assim, hoje o céu está em festa, doutora Laura está recebendo a doutora Helena, então deve ser um dia assim que eu queria estar lá para ver esse encontro, que deve ter sido assim maravilhoso. Então, a doutora Helena é especial mesmo, continuará sendo em nossos corações. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Doutora Rosana, com a mãozinha levantada, com a palavra, doutora Rosana. Não, eu falei. Mas está a mãozinha aí, levantada. Alguma observação? Mais alguém quer? Garganta. Doutor Mário. Não, é a garganta minha que continua ruim. Palavra ao nosso homenageado também nessa hora, nosso amigo doutor César, que eu agradeço desde já a atenção que teve conosco em
aceitar essa sessão, desde as suas ocupações muito grandes que ele tem e ter vindo para o nosso encontro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Minha primeira palavra, minha e de minha família, de meu pai Aquino de Faria Reis, também aqui presente, de meu irmão André Caula, de todos os demais familiares, é de sincero agradecimento à Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, em especial ao seu presidente, Dr. Luiz Andrade, pela homenagem que a instituição faz hoje à minha mãe. Cada reconhecimento do valor de Helena Caula Reis é, para nós, um afago na alma que serve de conforto para a dor da ausência física dela. Agradeço, então, as palavras carinhosas de todos que me antecederam e digo que isso é, de fato, um bálsamo para nós. Quero saudar na sequência todos os integrantes da academia, na qual reconheço vários amigos pessoais meus, amigos de antigas amizades familiares, amigos de meus pais, enfim, colegas de minha mãe de faculdade, do Ministério Público, da magistratura, do magistério, e isso é muito importante fazer esse registro. Quando o Dr. Luiz me pediu que falasse hoje em nome da família, não sabe que tarefa difícil me atribuiu. Não por falta de objeto ou de material, claro, mas pelo peso da responsabilidade e pela dificuldade de escolha de tema e de contenção da emoção. Principalmente por isso. Mas todos os que escrevem e falam sobre qualquer assunto precisam saber sempre que uma tarefa primordial é limitar, excluir, escolher. Então, tentei fazer isso e espero ser suficientemente breve, sem me omitir, porém, do que seja essencial. Falando sobre minha mãe, devo fazer uma primeira referência ao seu apego ao conhecimento, ao compartilhamento do saber, à investigação intelectual, até porque essa é a dimensão mais próxima desta academia. Uma cena se repetiu muitas vezes ao longo de minha vida. Alguém a quem eu estava sendo apresentado perguntava: sim, e você é o que da professora Helena? Eu aproveitava a deixa para fazer uma graça. Sou filho. E com a pausa dramática acrescentava: mas não me queira mal por isso. Em praticamente todas as vezes a resposta confirmava o motivo da piada, mencionando o rigor dela como professora, mas sempre com um acréscimo de um mais, em seguida ao qual vinham os elogios, as histórias pessoais, a gratidão. Sempre me chamou a atenção que as referências feitas após esses mais eram muito próximas daquelas melhores qualidades que eu identificava em minha mãe, como profissional e como pessoa. Muitas vezes se falou da seriedade com que ela encarava a missão do magistério, ou do cuidado que tinha ao preparar o conteúdo das aulas, da pontualidade, da sinceridade e da disposição para aconselhamento, inclusive pessoal, da atenção individualizada para a solução de dificuldades pontuais, da disponibilidade para auxiliar em pesquisas e estudos, da compreensão, da alegria que tinha ao ensinar. Na realidade, o rigor era uma parte de um conjunto de características que decorriam do profundo respeito que minha mãe sempre teve por todas as pessoas, do arraigado comprometimento que ela tinha com as atividades profissionais, do amor ao magistério, da crença de que a diferenciação pelo mérito era essencial para permitir o desenvolvimento das pessoas e a superação das desigualdades. Minha mãe foi homenageada por muitas turmas da Faculdade de Direito do Recife e tinha muito orgulho disso, tinha muito orgulho de contribuir com a formação das pessoas. Minha mãe, cearense que era, recebeu os títulos de cidadã de Pernambuco e de cidadã do Recife, dos quais também muito se orgulhava. No discurso proferido ao receber o título de cidadã do Recife, do qual o tema central foi precisamente a educação, extrai a seguinte passagem, aspas: de todas as atividades profissionais que exerci, certamente aquela para a qual eu mais me julgava vocacionado era o ensino. No magistério, que exercia ainda antes da vida profissional, ensinando para adultas analfabetas do meu bairro, que exercia até sem contraprestação pecuniária no início de minha vinculação com a UFPE. No magistério, ao qual me dediquei mais de 30 anos, foi nessa atividade que consegui ter o maior senso de realização. A percepção de ter modestamente contribuído para que muitos alunos tivessem mais chances profissionais é motivo de orgulho. Saibam, cada aluno que me disse, registrando embora o rigor com quem sempre me portei como professora, que lhe ajudei um pouco que tenha sido, renovou-me a energia e o entusiasmo. Fecha aspas. Como se disse aqui, minha mãe ensinou Medicina Legal 3 na Faculdade de Direito do Recife, nos turnos diurno e noturno, por décadas. Naturalmente, tinha pleno domínio dos temas das aulas, mas na rotina dela havia sempre um momento de preparar cada aula, mantendo atualizadas as fichas respectivas que tratava com muito cuidado. Isso a despeito da loucura que sempre foi sua vida, com numerosas atividades profissionais paralelas e a necessária e permanente atenção para com todos os membros da família. E aqui não falo apenas do nosso núcleo mais próximo, senão de toda a família de que era matriarca minha saudosa avó Laura.
Esse é um exemplo do que eu estava falando sobre o profundo respeito que ela tinha para com os alunos. Nunca tratou o magistério senão como uma missão, como uma atividade nobre, de relevância social ímpar. Como ela ficava feliz ao saber que alguém acertou uma questão no concurso por conta de suas aulas? Como ficava satisfeita quando um ex-aluno, ao ser arguído por ela nas incontáveis bancas de concurso de que tomou parte, sempre também com rigor, em respeito aos concorrentes, quando esse aluno demonstrou conhecimento adequado, como ela ficava feliz? Como recebia bem os alunos que vinham à nossa casa estudar, na biblioteca que lá havia? Como a alegrava reconhecer um ex-aluno como um profissional produtivo da advocacia, do Ministério Público, da polícia, da judicatura? Devo acrescentar que minha mãe, como professora, não se limitou às aulas, tendo participado intensamente da vida da UFPE em várias atividades administrativas, conselhos, grupos de estudo, até que, havendo sido vice-diretora do professor Souto Maior Borges, assumiu a direção da Faculdade de Direito do Recife, havendo sido também lá a primeira mulher em tal posto. Exato. Um dos segredos dos êxitos de minha mãe foi a conjugação de nunca aceitar um não como resposta definitiva para alguma aspiração sua e também de nunca tomar um sim como motivo de confortável acomodação. Sempre seguiu em frente diante das dificuldades, mas também nunca se deteve pelos sucessos parciais que alcançava. Sempre almejou mais como resultado de seu esforço. Sempre acreditou que com esforço se superam os obstáculos. Sempre sonhou e sempre alcançou. Atributos ou características como inteligência, talento, dom ou coisas assim podem ser falsamente percebidas ou simplesmente exageradas por quem nos avalia. Mas o comprometimento não dá para simular. Algumas pessoas inteligentes ou talentosas se fiam nessas qualidades apenas. Os verdadeiramente mais inteligentes aliam a elas o diferencial do trabalho. Esse certamente foi o caso de minha mãe. O esforço pessoal, a retidão de conduta, a sinceridade de propósitos, o respeito aos outros, a humildade e o comprometimento com as tarefas é que constituíram a receita de seus êxitos. Êxitos que nunca lhe afetaram a simplicidade. Na verdade, ela achava até certa graça nas vaidades sem razão, na autovalorização imerecida, na pompa vazia com que eventualmente conviveu. Minha mãe, como todos sabem, foi a primeira desembargadora do TJPE. Foi uma conquista que muito a alegrou. As razões dessa alegria, porém, não eram apenas decorrentes do ineditismo da presença feminina no tribunal, mas também por outros motivos, de certo modo simbólicos, que mostraram como os caminhos incertos do destino não são previsíveis por nós. O TJPE foi o local do primeiro emprego de minha mãe como datilógrafa, em 1959. Saiu do TJ como diretora de pessoal para então ser a primeira perita criminal do Estado, depois sendo a primeira mulher a dirigir o Instituto de Polícia Técnica, quando não contava ainda sequer com 30 anos. Na sequência disso, passou a ser promotora de justiça, após ser aprovada em primeiro lugar no concurso respectivo. Foi também a primeira mulher a alcançar o posto de procuradora de justiça. A maior fração de suas atividades no Ministério Público se deu ali mesmo no TJPE, em sala específica que havia para a instituição. E o Tribunal de Justiça foi, finalmente, o lugar de sua derradeira atividade profissional como desembargadora, nomeada pelo governador Jair Vasconcelos, após ter figurado em várias listas destinadas à escolha de integrantes do tribunal. Pois bem, foi ter alcançado aquele emprego no TJ em 1959, que determinou sua decisão de desistir de cursar medicina, porque não poderia prescindir dos salários essenciais à subsistência, e o curso de medicina exigia a presença em 2 turnos. Por isso, terminou fazendo odontologia, sendo aprovada em primeiro lugar no vestibular respectivo. Daí, pelo brilho como aluna, foi convidada a lecionar imediatamente no campo da odontologia legal, e o fez sem nada receber, sem contraprestação pecuniária, apesar dos parcos recursos financeiros que ela e meu pai tinham na época. A vida não era fácil, e a atividade como dentista talvez não pudesse contribuir com o suficiente para o sustento da família. Certamente por ter trabalhado no tribunal, isso contribuiu para que, na sequência da formação em odontologia, ela viesse a cursar, assim como meu pai, o curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife, e seguirem ambos na carreira jurídica, ela no Ministério Público, a que tanto se dedicou e que tanto amou. E a conjugação de tudo isso é coerente com o fato de ter lecionado medicina legal. A vida é assim, sinuosa. É um fato que minha mãe alcançou muitos êxitos ao longo da vida e que tinha muitas qualidades pessoais, das quais nos orgulhamos e somos devedores. Mas a principal razão para o sucesso dela, segundo minha impressão, era um incessante compromisso com o certo. Ela não se achava perfeita, mas nunca conheci ninguém que fizesse mais esforço para agir de modo perfeito. Minha mãe sempre foi uma expressão da máxima aristotélica de que a excelência não é um ato, mas um hábito. Aqui, a propósito, cabe lembrar Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque a alta vive. Pode-se dizer que minha mãe teve sucesso.
Fiel ao que aprendi com ela e com meu pai, devo salientar, porém, que não se deve confundir sucesso com títulos, cargos ou ganhos patrimoniais. Em algumas circunstâncias, eles até podem ser sinais externos indicadores de possível sucesso, mas estarão longe de efetivamente corresponderem ao sucesso se não resultarem de merecimento, esforço e observância de valores humanos elevados. E mais, há muitos meios de alcançar o objetivo de vida, do mesmo modo que há muitas diferentes configurações para esses objetivos. Uma coisa, porém, é certa. Para alcançar sucesso verdadeiro, o caminho não será o da facilidade, nunca será um atalho e menos ainda poderá ser um desvio. Isso tudo aprendi do melhor modo, pelo exemplo cotidiano de minha mãe e de meu pai. Do ponto de vista estritamente familiar, devo dizer que todos os êxitos que minha mãe conquistou e todo o esforço que ela fez para isso não implicaram desatenção ao marido, aos filhos, à mãe, aos irmãos, aos sobrinhos, à família em geral e aos amigos. Ao contrário, sempre esteve presente, com amor e carinho infinitos. Deixava claro que não poderia descurar de suas responsabilidades, o que nos fazia valorizar ainda mais sua presença. Ela sabia usar seu tempo e era impressionantemente presente. Foi assim, por exemplo, que ela, sem deixar de suas demais atividades e os cuidados com os filhos menores, Laura, Helena, minha saudosa irmã, André e eu, conseguiu cursar o mestrado de Direito e, com grande esforço, ter sua dissertação aprovada com louvor, com nota máxima de todos os examinadores. Assim era Helena Caula. No campo familiar ainda, devo, como faria minha mãe, salientar que a homenagem de hoje é recebida por nós como extensiva a meu pai. Minha mãe sempre enfatizava isso e não o fazia por qualquer concessão protocolar. Ao receber o título de cidadã pernambucana, ela fez um belo discurso e, aproveitando a localização da Assembleia Legislativa, logo ali no ponto em que o Beberibe e o Capibaribe se juntam para formarem o Oceano Atlântico, usou várias vezes a imagem do rio como condutor de sua fala. Ela disse na ocasião: devo, antes de mais, a Pernambuco um encontro que definiu o que sou. Esta é a oportunidade para dizer que o rio do meu destino, há muito não posso chamar de meu. É que a ele se juntou, no já distante ano de 58, o rio de um outro destino, também ele vigoroso, mas vindo de ainda mais distante, dos confins do Amazonas. Aquino, meu marido, também é ele estrangeiro, e aportou nestas terras também a busca da luz do conhecimento. Também ele veio de navio, igualmente destituído de posses, e logrou conquistar, à força da perseverança, da retidão, da bondade e da altivez, uma vida plena de realizações e conquistas, nos planos material, profissional e humano. Ainda sobre meu pai, Aquino de Faria Reis, ela assim falou quando alçada a condição de cidadã recifense. Disse ela: desde o início do nosso relacionamento, minha história se confunde com a de Aquino, e a dele se confunde com a minha. Temos, na realidade, uma história só, inseparável. Todas as conquistas dele foram minhas também. Todos os meus sucessos foram igualmente dele. Não só porque compartilhamos a alegria, mas porque dividimos o esforço. Não teríamos conseguido os êxitos que alcançamos ambos se não fosse a conjugação de nossos esforços, apoios e orações. Faço tal registro a fim de, pedindo permissão, compartilhar com ele, de modo muito especial e particular, o título que me foi concedido pela benevolência dos componentes desta casa. O namoro deles, de quase 64 anos, foi para todos, e para nós especialmente, uma lição permanente de respeito, cumplicidade, companheirismo e amor, que cabe referir. Muito mais haveria a dizer, mas eu me encaminho para o final desta fala, agradecendo mais uma vez por essa homenagem à minha mãe e por todos os votos de pesar que recebemos. Anoto que, apesar da saudade, dessa saudade que é a presença da ausência, como já se disse, apesar dela, nós seguimos firmes. Um belo, ainda que doloroso poema de Neruda serve para um momento. Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam, é a dor dos que ficaram para trás, é o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade, aquele que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos, não ter por quem sentir saudades, passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Há de fato sofrimento em nós, mas ele é infinitesimal quando comparado com a grandiosidade da alegria e do orgulho de ter compartilhado da vida de Helena Caula. Nós temos, de fato, constituído por ela um patrimônio de boas recordações que nos podem ajudar a conviver com a saudade. Helena Caula, como se fez referência aqui,
influenciou positivamente a vida de muitas pessoas, de muitos diferentes modos. Recebemos muitas mensagens dizendo isso na sequência do seu falecimento. Um amigo me disse, numa imagem muito bonita para mim, que nós, os familiares, havíamos dividido minha mãe com muitas pessoas. Que alegria ouvir isso. Isso quer dizer, na verdade, porém, que ela se multiplicou, já que nunca nos faltou. Que destino mais relevante alguém pode querer do que semear coisas boas e saber que os frutos lhe sobreviverão? Essa é uma forma humana de eternidade. Para mim, então, minha mãe é insubstituível e imortal, pelo simples motivo de que está comigo para sempre. Muito obrigado. Muito bem. Emocionante mesmo. Muito bem, doutor. Muito um histórico muito bonito, um testemunho de um filho que ela amou muito, e você também, e doutor Aquino, muito importante. Era necessário nós ouvirmos esses exemplos de amor, de simpatia, de esforço, de dedicação, né, de uma família muito importante. E a gente se despede, dando também a palavra a quem desejar falar. E o nosso doutor Aquino vai dizer alguma coisa para ele? Está ali com a tela desligada. Imagina, está muito sentido. Dê um abraço nele por nós, viu? Darei. E a nossa Está recebendo recomendação. agora, ouvindo. Nossa recomendação. Obrigado. E não tendo mais alguém falar, nós damos então por encerrada essa sessão, agradecendo ao doutor Mário Delgado o seu préstimo de ceder o seu link, e nós temos feito essa sessão de homenagem póstuma à nossa querida desembargadora, doutora Helena Caula Reis, nossa confreira, nossa professora, nossa colega do Ministério Público, exemplar figura, muito bem agora representada pelo seu filho, e que nos deu essa história muito bonita da sua carreira, digna e importante no sistema jurídico pernambucano e nacional. Muito obrigado e boa tarde a todos. E Boa tarde.